Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Mais uma manhã o Senhor nos deu, que sol lindo e radiante. Amados, hoje continuamos Apocalipse capítulo 16, cuja a leitura com calma, o entendimento com calma, o discernimento com calma são fundamentais para a nossa vida. Sim, nós estamos agora começando a segunda parte da grande tribulação. Veja comigo, por gentileza. A grande tribulação são 7 anos e divididos em 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. Os primeiros 3 grandes anos, eles são constituídos de abertura dos selos e o toque das 6 trombetas. E aí, obviamente, você tem a presença e a ascensão do anticristo. Ele surge e ele chega ao poder máximo e, obviamente, ele o faz porque ele consegue resolver todos os primeiros grandes problemas e dificuldades de sua administração. É preciso te lembrar que a cada selo aberto, a cada trombeta tocada, lembre-se que o primeiro selo aberto por Cristo foi deixar e permitir o anticristo sair para vencer, para vencer. Agora, chega o momento em que teremos a segunda grande fase. E aí, esses 3 últimos anos e meio não são brincadeira. Mas não são brincadeira. Simplesmente, meu querido irmão, são convocados 7 anjos para derramar 7 taças, as 7 taças da ira de Deus. E aí o anticristo tem problemas sérios na sua administração porque agora as coisas fogem do seu controle e aí ele vai e ataca Israel. A sequência é exatamente essa daqui, ó. Olha que interessante. Em primeiro lugar, 7 taças da ira de Deus são derramadas e agora o anticristo, coitado, sofre as consequências disso, Segundo lugar, o que ele faz? Com ódio de tudo e como todo grande homem que se levanta contra Deus, ele vai atacar o povo de Deus, que é Israel. Daí ele quebra o pacto com Israel e ele vem para atacar Israel. É óbvio que ele também profana o templo de Deus e simplesmente aí vem o grande Armagedon. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Nesses 3 últimos anos, então tudo começa a sair do eixo, porque haverá uma certa paz, uma falsa paz, como Cristo anunciou, mas tudo sai do eixo, exatamente no derramar das 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. E aí, o anticristo perde, sim, o anticristo perde com certeza todo aquele poder, toda aquela fantástica administração que ele tinha, aquela falsa paz que ele estabeleceu no mundo e diante de todos. E chega então o momento de derramar da ira completa de Deus sobre a humanidade. Amados, nós vimos no nosso último encontro a primeira taça da ira de Deus, que é o derramar de chagas horríveis sobre todos os homens. Lembre-se disso. Chaga maligna é derramada quando o primeiro anjo derrama, e todos os homens que tinham simplesmente o sinal da besta recebem isso aqui, ó. Recebem isso aqui. E eu acho interessante que eles devem procurar o anticristo e todo o sistema de saúde fantástico que o anticristo promoverá nesse momento, e o sistema de saúde não terá condições de resolver. E agora eles se lembrarão, puxa vida, mas você se lembra daquele anjo que passou dizendo que não era para a gente receber, agora veio a ira do cordeiro, como o anjo falou, né? Olha que interessante.
Aí imediatamente vem a segunda taça da ira. E na segunda taça da ira, simplesmente todo o mar, todos os oceanos são transformados em sangue e toda a vida marinha vai para o espaço. E o que eu acho interessante é que eu pessoalmente acredito que isso é feito num só momento, surpreendendo completamente o anticristo. Muitos pensam diferente de mim, pensam que isso vai acontecendo aos poucos, porque são 3 anos e meio, então vai acontecendo aos poucos e vai trazendo ao anticristo as limitações dele, porque ele não conseguirá evitar isso aqui, ó, mar transformado em sangue. E não haverá explicação científica como existe hoje, de que é uma simples maré vermelha e que depois tudo volta ao normal quando o número de algas diminuir. Não. É irreversível. É irreversível. Agora, o pior ainda está para vir. As 7 taças, a terceira é dolorosa, porque a terceira será derramada sobre rios e sobre fontes de águas potáveis. Só que esta daqui, sim, eu creio como a maioria dos irmãos que estudam o Apocalipse e os grandes exegetas falam que aqui vai ser devagarzinho. Aqui Deus teria um prazer muito enorme, e o anticristo entrando em desespero, porque aqui a água potável não acaba de uma única vez. A água potável vai acabando devagarzinho, e o anticristo, com toda a ciência, todos os cientistas, todo o raciocínio dele, toda a capacidade mental dele, não terá condições de reverter esse quadro, porque a ira de Deus, e o pior, Deus, além de fazer isso aqui, ainda explicará para a humanidade como vocês simplesmente derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Aí, quem estiver vivendo nessa época aqui na grande tribulação, aqui embaixo, saberá perfeitamente do que estão falando. De todos aqueles que foram mortos como mártires durante a grande tribulação, de todos aqueles que foram mortos e simplesmente arrebentados como as duas grandes testemunhas, os 144 mil. E aí Deus deixará claro que assim como eles fizeram, Deus agora está fazendo com eles. Como vocês derramaram o sangue dos santos e dos profetas e dos mártires, eu agora estou dando para vocês. Simplesmente sangue para vocês beberem. E deve ser desesperador. Eu paro e penso a humanidade com grandes migrações tentando fugir para onde exista água potável, e devagarzinho a água potável do mundo vai diminuindo, devagarzinho. E por que eu creio que vai ser assim? Por uma razão extremamente simples. Se Deus acabar com a água potável de todas as fontes e todos os rios num só momento, a humanidade não consegue viver mais do que alguns dias sem água potável. E aqui a humanidade tem que viver 3 anos e meio para sofrer toda a ira de Deus. Então a água potável vai acabando devagar. Tu já imaginou um desespero? E o anticristo sem poder fazer nada. E simplesmente o anticristo assim sendo cobrado pelas autoridades, a sua grande autoridade sendo agora simplesmente contestada? Vai ser um momento de muito riso. Dos céus se rirá o Senhor nosso Deus, mas se rirá o Senhor nosso Deus. E agora chegamos à 4ª taça. Esta, irmãos, esta é terrível, porque assim diz o texto, e que está aqui na figura, e leia comigo. E o 4º anjo derramou sua taça sobre o quê? Sobre o sol. Sim, sobre o sol. Aqui me fez lembrar a trombeta, aonde foi tocada, e também a terça parte do sol simplesmente ficou sem luz. Aqui não. Aqui a taça é derramada sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Já imaginou o calor? E os homens foram abrasados com grandes calores. E
Como não há mais salvação, eles olham para o céu e eles blasfemam o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependem, e não vão se arrepender, porque agora Deus não lhes permite mais o arrependimento. Fechada está a porta da graça. E eu espero que você que esteja durante a grande tribulação, eu espero que você, ao ouvir este áudio, se ele chegar para você nesta época, eu não sei quantos anos depois que eu gravei, isto pode estar sendo ouvido por você. Você pode ficar tranquilo, não há mais graça para você. Você agora está tomando e recebendo as consequências da decisão. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. E você que está aí na grande tribulação e está me ouvindo, você sabe que um anjo apareceu nos céus dizendo: não receba a marca da besta, não receba a marca da besta. Mas como você estava bem aí na terra, como você estava tranquilo aí na terra, como o anticristo, esse líder mundial que você conhece, que está na frente de todos os povos, resolveu tudo, a partir de agora não tem mais solução para você. A partir de agora é choro, meu amigo, é choro e ranger de dentes. E fica tranquilo, você não se preocupe, que o problema não é esse, o problema é o que te espera depois da grande tribulação, que é um lago de fogo e enxofre. Você que está aí na grande tribulação e está me ouvindo, eu gravei isso muitos anos antes. E eu sei que talvez este áudio chegue para você. Pode ficar tranquilo. A partir de agora, você não escolheu? Você não escolheu? Não escolheu a marca da besta? Deus não te avisou que não era para receber? Agora, recebe a ira do Altíssimo. Recebe a ira do Altíssimo. E agora, os homens só blasfemam. Irmãos, nós que vivemos num momento muito anterior à grande tribulação, vamos a cada dia lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro para não passar por isso. Porque até os irmãos que entendem diferente da gente e que acreditam que a igreja só sobe no meio da grande tribulação, estes irmãos sabem que antes do derramar das 7 taças, a igreja já está completa nos céus. E esse povo, mesmo sofrendo grandes calores, mesmo tendo pouca água para beber, mesmo não tendo mais a possibilidade de dessalinizar dos oceanos as águas, e mesmo simplesmente com o corpo cheio de chagas, esse povo ainda não vai se arrepender. Mas vem o pior, vem a 5ª taça. A 5ª taça, que está em Apocalipse 16, 10 e 11, diz assim: e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Olha que fantástico! Agora é o trono da besta. Agora é o centro da adoração. Agora é o homem iníquo que está sofrendo, porque a 5ª taça é derramada sobre ele, e eu vou rir. Mas eu vou rir. Eu e você vamos rir. Nós estaremos nos céus, e a população que está indo atrás do anticristo, simplesmente dizendo: olha, modifica isso. Você não prometeu que ia arrumar tudo, modifica isso. Vai ver agora o próprio anticristo e o seu trono recebendo a 5ª taça. E o seu reino se fez tenebroso, e uma grande dor caiu na humanidade. Uma dor, irmãos, que simplesmente os moradores eles vão morder suas línguas. E por causa das dores e por causa das chagas, eles saberão lá no futuro. Nós estaremos no céu vendo tudo isso. Estaremos nos céus vendo tudo isso e dizendo: valeu a pena ter lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Esses homens olham para o céu
e blasfemam e não se arrependem, porque aqui não tem mais possibilidade de arrependimento. Aqui não há mais possibilidade de arrependimento. Eu espero que quem esteja me ouvindo há muitos anos depois que eu gravar isso, eu espero que, felizmente, você esteja nos céus. Você esteja nos céus. Mas se alguém depois de muitos anos, muitos anos, que eu gravar esses áudios, estiver me ouvindo aí na grande tribulação, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, não há mais possibilidade para você. Pode levantar a tua voz mesmo e simplesmente blasfemar contra Deus, porque não há mais possibilidade. Você se lembra que o anjo passou e o anjo disse, não receba a marca da besta, porque você foi receber. As dores agora estão te consumindo, não é verdade? As dores estão te consumindo, você que está aí na grande tribulação. Está mordendo a língua de dor, né? E o teu grande líder não pode fazer mais nada, né? Porque até o trono dele foi atingido. Até o trono dele foi atingido. A desgraça veio para todos vocês, não é? Que pena. Vocês foram avisados. Eu creio que simplesmente não haverá mais salvação para vocês. Mas vocês foram avisados. Quanto a nós, irmãos, quanto a nós que estamos ouvindo esse áudio hoje, lave suas vestiduras no sangue do Cordeiro e confie no Cordeiro, no teu bom pastor, porque ele te livrará de tudo isso. Ele te livrará do grande dia da ira. Lembre-se de Apocalipse capítulo 3, como guardasses a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia da ira. E aqui é só o final da ira. Aqui é só o final da ira. As 7 taças são o final. Nós seremos guardados desde o início, desde o abrir do primeiro selo, quando o anticristo sai para vencer. Até o anticristo está na mão de Cristo. Aqui está a taça derramada sobre ele e ele sem poder fazer nada. Oh, os céus estão rindo. Os céus estão rindo. E o anticristo sem poder fazer nada. Eu paro e penso num momento como esse na serpente. Na serpente que olha para os céus e diz, é inevitável, né? É inevitável. E que engana muitos. Calma que a tua hora está chegando, anticristo. Eu não sei se você ouvirá esse áudio. Eu não sei se esse áudio chegará para você, mas só estou te avisando, fique tranquilo. O que está acontecendo hoje com o teu trono, se esse áudio chegar para você, anticristo, é um nada diante do que ainda virá. Nós desceremos com o Senhor, o verdadeiro Cristo, e tu serás destruído. Não te preocupes. Não sei se o áudio chegará. Talvez não chegue, mas se chegar, calma, que o pior ainda está para vir. O que foi derramado no teu trono é um nada. As dores que a população e você estão sentindo é um nada diante do que ainda virá. E aí vem a 6ª taça da ira de Deus. Essa é interessante. Essa é um fato fantástico, porque o rio Eufrates vai secar. Olha o que diz aqui o texto. Olha o que diz o texto. E o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. É o rio que está ali dividindo no meio a grande Babilônia. E a água secou-se. Agora a água seca para quê? Para preparar o caminho dos reis. A água seca para preparar o caminho dos reis do Oriente. Sabe por quê? Porque aqui vem o anticristo. E vem os reis do Oriente contra Israel, porque eles julgarão que Israel é o problema da humanidade
tudo isso está acontecendo por causa de Israel. E aí Israel aqui sentirá. Israel aqui sentirá, literalmente sentirá na pele a maior ira de toda a humanidade. Hitler é um nada. Hitler é um nada. Todas as perseguições contra os israelitas até esse momento histórico serão nada. Aqui será o maior momento de angústia de Jacó. E aí virá a maior de todas as batalhas. Aí virá o Armagedon. O Armagedon. Deixa eu voltar aqui. Você acha que quando o Eufrates secar, a humanidade estará feliz? Meu amigo, de alguma forma, o ódio da humanidade pelos judeus nesse momento será muito grande. De alguma forma, o anticristo simplesmente trará a humanidade para ódio completo aos judeus, porque ele influenciará a humanidade a acreditar que tudo que está acontecendo é a ira do Cordeiro. E essa história de Cordeiro vem de onde? Essa história de Cordeiro vem de Bíblia. E Bíblia vem de onde? Vem de tradição judaica. Tradição judaica. Eles não atacarão a igreja, porque a igreja aqui não mais estará na face da terra. É o que eu já te disse, até quem pensa diferente da gente acredita que antes do derramar da primeira taça a igreja sobe, que são os mesotribulacionistas. Nós não, nós sabemos, a igreja vai subir muito antes, o Senhor já vai nos ter lá em cima nas bodas do Cordeiro. Agora presta atenção, entenda o seguinte, compreenda o seguinte. Quando o Eufrates seca talvez a última fonte de água potável do mundo. Você entendeu que a água potável vai devagarzinho se transformando em sangue e que há grandes migrações mundiais para os locais onde provavelmente existirá água? Você entende isso? E você entende que quando o Eufrates seca, o desespero é enorme, porque são dois grandes rios que trazem comida para muita gente. É o Nilo no Egito e é o Eufrates dividindo ali toda a Mesopotâmia. Toda a Mesopotâmia. Daí Mesopotâmia, entre rios. Olha que interessante, quando o rio Eufrates seca talvez a última fonte de água potável. Aí, meu amigo, aí é ódio, aí vem o mundo inteiro contra Israel para destruir Israel. E aí chegou o momento do Armagedon. Oh, glória a Deus! Chegou o momento da batalha das batalhas. E não te preocupes, estudaremos juntos. Aqui Pastor Gedeon, e é uma alegria estarmos juntos com você. Uma felicidade muito grande. Eu quero agradecer sua audiência preciosa. Eu quero agradecer a liderança da igreja, na pessoa da pastora Luíde. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, que não nos deixou cegos quanto ao que viria e nos fez entender toda a sua grande vontade. Amanhã continua e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor.